O programa Grandes Temas está de volta e o tema de hoje é Escola Sem Partido. Bom, antes do intervalo a gente discutia um pouco esse conflito entre interesses da família e interesse e o papel da educação, o papel da escola. Pedro, o que você estava pensando em discutir? Eu acho que o projeto, na verdade, é a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisa por trás. Que acho que o debate principal, né, sobre a questão da escola sem partido, da lei da mordaça e vários outros assuntos que estão acontecendo, é principalmente do papel da escola, né? Do conceito de escola. Porque existem dois grupos, eu acredito, né? Existem nós que acreditamos na escola pública, gratuita, universal, de qualidade, né, formadora tanto, né, de pessoas aptas e capacitadas a ocupar melhores espaços no mercado de trabalho, quanto também a formar cidadãos, né, que construam essa sociedade. Né, existe outro lado, né, que pensa na educação não com caráter público, nem com caráter universal, ou seja, para todo mundo, e nem com caráter realmente de qualidade. Né? Por exemplo, a gente vê essa disputa da concepção da educação em vários exemplos. Existe um projeto absurdo que prevê a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Né? Ou seja, é um ato totalmente arbitrário contra essa nossa concepção da educação pública, gratuita, universal, de qualidade. Então, a concepção de escola é algo que está sendo muito debatido agora. Né? Eu acho que tem um momento, né, que eu acho que é até importante trazer para esse debate aqui, que está sendo debatido essa questão, que é o atual debate sobre a Base Nacional Comum Curricular, que está acontecendo no Conselho Nacional de Educação. Né? A gente, inclusive, uma das alternativas ao projeto de escola sem partido é ocupar e colocar esse projeto de lei dentro da BNCC, sem passar pelo Congresso Nacional. Né? Isso é uma artimanha e uma alternativa desses grupos de direita. Então, o que a gente debate hoje é principalmente conceito de educação. E a gente não acredita no conceito de educação que não seja para todo mundo, que não dê condições de toda a população ter acesso à educação, né? Ter acesso ao ensino de qualidade, ter acesso a uma educação tanto superior quanto básica de qualidade. Né? Então, esse projeto de lei vem para acabar com o caráter também formador da educação, né? Porque a escola é o momento, né? É o espaço que a gente tem tanto para socializar, quanto também para conhecer a sociedade que a gente vive, né? A gente não pode entender uma escola que seja forjada apenas aos 4 muros que cercam o seu espaço, ou aos 4 paredes da sua sala de aula. A escola é muito mais, né? A escola está conectada diariamente, né? E conectada totalmente com a sociedade, com o mundo. Né? Eles querem, na verdade, acabar com o significado da escola. E acabar com o significado da escola, da universidade, é impedir que a escola ou que a universidade sirva para o povo. Né? O que eles tentam fazer... Você está colocando isso, você colocou a base e me lembra, não é, que nós tivemos a reforma do ensino médio. Sim. Gravíssima reforma do ensino médio. Não é? Você agora está fazendo uma oferta de algo que na verdade, canaliza para a formação mais propedêutica. E aí esse sujeito que está aí, que deveria estar interagindo para além dos muros da sala de aula, das escolas, das salas de aula, ele passa a ter uma perspectiva diferenciada, é uma doutrina. É uma doutrina, você ensinar, passar a física pela física, porque ele vai ser o empregado que vai servir. Né? Mas eu quero lhe devolver a palavra. E pensar o mínimo possível, né? E pensar, e refletir, questionar o mínimo possível. Não é necessário, não precisa. Formar meramente técnicos. Inclusive, essa reforma do ensino médio, essa mudança da BNCC, que prevê agora 40% do ensino médio à distância e 100% do EJA à distância, faz tudo parte de um grande pacote, né? Porque o Darcy Ribeiro fala que a crise na educação não é uma crise, né? Mas sim um projeto. E é um projeto de sociedade que prevê uma escola que não sirva para o povo, que prevê uma escola neutra, né, que na verdade não existe essa neutralidade, mas na verdade não prevê uma escola neutra, mas uma escola aquém, né, indiferente à sociedade que vive. É isso que eles propõem. Então, exato, esse projeto, né, como a reforma do ensino médio, como essa mudança da base, como a emenda constitucional 95, né, exato, com o gelamento fico feliz em ver você recuperar, né, um pensador brasileiro da educação como Darcy Ribeiro, né, um antropólogo que teve um papel fundamental nos princípios e valores democráticos da Constituição Cidadã, né? Então a gente precisa perceber que há uma interferência negando a pluralidade do espaço educacional, o reconhecimento da diversidade, né? E isso é uma imposição, né? Um silêncio, uma censura, né? Que atinge diretamente o fazer
do professor e os seus processos educacionais, porque debater educação precisa ter muito bem amparado todos esses princípios e valores democráticos, né? A escola ela precisa estar alinhada com os valores da liberdade, com uma educação para a autonomia do sujeito, com uma educação que valorize a participação cidadã, os valores democráticos, os valores próprios da democracia. E citar Darcy Ribeiro me deixa aqui extasiado, Sérgio, porque Darcy, assim como Paulo Freire, né, que têm sido também duramente atacados, né, são figuras, pensadores que têm sido duramente atacados nesse cenário, né, e assim, é uma pena que todo esse debate hoje na sociedade tenha efeitos, né, negativos no âmbito da escola, porque cria-se um patrulhamento, né, se cria um patrulhamento onde se questiona a liberdade do professor. Exato. Aí eu perguntaria a você, que é professor, você também, Sérgio, como o aluno pode ter liberdade de aprender se o professor não tem liberdade de ensinar? Como é que funciona isso? Essa balança. Né? Porque eles defendem que o professor, né, eles restringem o ensino, alegando liberdade para o aluno. Mas como é que isso é possível? Né? Assim, basta você prestar um pouco atenção no texto, como ele é falacioso, como ele se utiliza de jargões, como ele tenta escamotear o próprio sentimento de censura, né? Então, assim, mas me falem, como é que é possível dar liberdade ao aluno de aprender se o professor não tem liberdade para ensinar? Como é que é possível isso? Sheila, é muito boa a sua intervenção, porque ela aponta para a contradição desse pessoal, né? Eu diria, os partidários da escola sem partido. Exato, são absolutamente partidários. Né? E que defendem o fim da doutrinação, da ideologização na escola. Isso é já uma posição ideológica. Isso já é uma doutrinação. Já é uma posição ideológica, ou seja, que aquele espaço ali não deve remover certos problemas culturais que a escola recebe da sociedade. Ou seja, é aquilo que eu estava dizendo antes, quer dizer, essa formação universal, que é o papel desenhado para a escola pela sociedade moderna, nasceu, e aí a fala do Pedro lembrou mais uma vez isso, né, porque ele lembrou também outra figura ilustre da educação brasileira, que é Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira tem um texto belíssimo em que ele postula a necessidade de nós trazermos isso para o Brasil. Ele lembra nesse texto que o nascimento da escola, com essa característica, ensino, escola pública, universal, gratuita, obrigatória e laica, esses princípios foram realizados no século XIX por essa sociedade, numa perspectiva liberal em toda a Europa e Inglaterra. Eles estavam justamente mostrando para o mundo que a gente não tem que fazer do campo da educação um terreno para a formação de pessoas submissas a um poder extrasocial, caladas, alheias, sem criticidade. A escola tem que formar o cidadão, né? Ela tem que formar o cidadão de maneira universal, todos, não filho do burguês, do rico. Não é? Trocando em miúdo, Sérgio, os liberais estariam extasiados com esse projeto. É óbvio. Isso é contrário ao pensamento liberal. Exato. Isso é contrário ao pensamento liberal. Totalmente. O texto do Anísio Teixeira é riquíssimo como reflexão. Ele diz assim, agora é urgente, e ele diz isso em meados do século XX no Brasil. É urgente que a gente implemente isso no Brasil. E eu lembro que a gente passou por uma sucessão de períodos ditatoriais no Brasil, não é? Justamente em meados ali do século XX. Então o que ele estava querendo era uma formação universal, né? Nesses moldes que a Europa realizou no século XIX. Então assim, mas eu queria voltar aqui, Flávio, mas no sentido de responder a questão
que a Sheila colocou, porque precisamos resgatar esse processo que é também político e que esse pessoal os partidários da Escola Sem Partido querem descaracterizar, ou seja, não é? Parece que formar cidadãos críticos é já ideológico, é já uma doutrinação, é já uma politização, não é, da escola. Mas, como o Pedro bem lembrou, há um processo aqui, não é, que rompe com mecanismos democráticos de tramitação dos processos. Então, há uma afronta aqui à Constituição, não é, às instâncias políticas, a LDB. Então, assim, é mais uma etapa do desmonte que eles estão pensando, que eles têm, né? Porque, Sheila, na sua questão, e eu passo já a palavra para o Flávio, a sua questão aponta exatamente para isso, né? A gente apaga com essa história de escola sem partido o caráter mesmo da escola, né? De formação crítica, né? É o papel da escola isso, né? Você dizia agora há pouco. O professor não tem liberdade de ensinar e o aluno, em nome da liberdade do aluno de aprender, mas não faz sentido algum isso. Não é audível, não soa inteligente para nada. Exato. Eu vejo que os partidários da Escola Sem Partido são os censores. Muito bom isso, né? São os censores atualizados, né? no momento atual que a gente está vivendo. Né? São censores que querem silenciar o pensamento, silenciar a produção do conhecimento, né? Silenciar a pluralidade de ideias. Isso é muito preocupante, né, professora Fátima? Você que tem uma trajetória, uma experiência no campo educacional e que tem o pé no chão da escola, vê como isso, né, resgata momentos autoritários da história, né, nos quais a gente precisa estar muito atento e fazendo esse contraponto. Né? Não por acaso é que hoje a rede pública está permeada de convênio com entidades privadas. E essas entidades privadas, elas trazem ao locus da escola o seu pensamento. O seu pensamento. Na própria Secretaria de Educação, tem pessoas que vão fazer cursos, formação com os nossos profissionais dentro daquela filosofia. Você veja como é grave. E há uma permissibilidade por parte da secretária de Educação no sentido dessa parceria que ela chama público e privado, mas que, na verdade, o que está mesmo... É a venda da escola pública. O que está em debate é a venda da escola pública. É a venda da escola pública, a mercantilização da escola. E isso, Flávio, não nos deixa nem um pouco à vontade. E como o Pedro disse, o grande debate é a concepção de educação. Essa concepção de educação. Agora, por exemplo, nos dias 24, 25, 26, em BH, realizou-se a Conferência Popular de Educação. Uma conferência que vai se contrapor e que se contrapôs exatamente, conceitualmente, à CONAI que eles estão montando e que desmontaram todos os princípios que foram abordados e diretrizes políticas que foram eleitas nas duas CONAIs, a de 2010 e a de 2014. Desmontaram que a CONAI é Conferência Nacional de Educação. Sim. De educação envolvendo a educação pública, a educação privada, a educação superior e a educação básica. A gente fala em família, né? E a gente acaba... Eu queria saber o seguinte, se os movimentos que defendem a liberdade, né, que são contrárias a qualquer tipo de lei que cerceie o direito de pensar e de questionar, que eu acho que o desmonte começa já aí, fazer com que as pessoas não pensem, né, não questionem, inclusive seus próprios valores. Mas eu queria saber como é que, se vocês sabem, eu sei que existe uma movimentação paralela de envolver famílias que não concordam com isso, pessoas, como você falou em população, Flávio, assim,
Tem famílias que são contrárias a esse projeto, já que existe uma parcela, né? Existe um segmento que apoia, mas provavelmente existem outras famílias que querem se sentir representadas nas escolas. Como é que é isso? Exato. Existe um movimento nacional, né, de contraposição a essa posição. Em que pé está? Isso que eu queria perguntar. Existem debates acontecendo, né, em todo o campo educacional, aí nas universidades, nas escolas, nos institutos federais. E eu acho que a gente precisa se inserir nesse debate no sentido exatamente de pontuar, né, esses valores democráticos, esses princípios democráticos, né? São princípios que estão sendo colocados em xeque com esse processo de pensamento conservador e principalmente de um mecanismo autoritário, né, de censura. Então vejo esse projeto exatamente como os censores de outra ocasião que faziam isso por meio da força. Agora se faz por meio de um projeto de lei. Se usa da justiça para poder ferir a liberdade de cátedra, para poder ferir os princípios e valores democráticos, porque não se aprende a pensar a partir da censura, né? A partir da autonomia e da liberdade é que o sujeito ele constitui um processo de autonomia. O Pedro é uma liderança estudantil, né? Certamente teve professores que marcaram a sua trajetória, né? Eu escrevi um textinho sobre isso em um debate anterior que eu participei, e eu ressaltei esses aspectos no início, né? De como foi tão importante e tão marcante na vida de cada pessoa um professor na sua trajetória, né? Para iluminar ou para definir alguns princípios, alguns caminhos. Mas isso não é algo doutrinário. Isso é próprio justamente do campo, isso que eles querem defender. Exato. Eles defendem que esse professor que ilumina e que influencia é um doutrinador. Mas eu queria só deixar assim, que eu fiquei pensando sobre isso. A doutrinação, ela já acontece. Ela já acontece na igreja, em alguns segmentos da igreja. Ela acontece na própria mídia, no streaming. Então, essa doutrinação das pessoas já tem os seus pilares. A escola não precisa ser mais um espaço para isso. Inclusive, né, você falou, o próprio debate sobre o projeto de lei da Lei da Mordaça já é um debate polarizado, né? Já é um debate que traz, inclusive, discussão da política para a própria escola. Né? Assim, existe esse movimento, né, como o Flávio falou, de contraposição à Lei da Mordaça. Um grande exemplo disso foi as ocupações de mais de 1.200 escolas em todo o país, né? Em 2016. Isso, bem lembrado. A partir de agosto, né? Na verdade, em maio já começaram as ocupações, mas em agosto foi o principal, com a assinatura da medida provisória 746 da reforma do ensino médio. A gente fez um movimento que ocupou aqui no Rio Grande do Norte mais de 25 escolas, inclusive 11 institutos federais, que eu sou estudante do FRN Campus Natal Cidade Alta, né? E esse movimento tomou o Brasil todo com mais de 1.200 ocupações. E as ocupações não eram só de professores, não era só de estudantes, era de toda a comunidade escolar, né? Porque o debate que a gente fazia, né, em contraposição ao golpe, em contraposição à Emenda Constitucional 95, na época ainda era PEC 241, né, e o debate sobre a Lei da Mordaça é um debate que toda a comunidade escolar se envolvia, né, porque, como o Flávio falou antes, eu acho que esse debate que a gente faz sobre a escola é um debate principalmente sobre a democracia, né, o próprio Andrés Teixeira fala que existe no Brasil uma máquina que se prepara democracias, e essa máquina é a escola pública, e não por acaso essa máquina é a primeira a ser atacada, né, as ocupações foi o primeiro alvo da resistência contra o golpe, mas também foi o primeiro alvo do golpe, né, em contraposição ao movimento social. Nós temos uma multa de milhões de reais que foram anunciadas no Jornal Nacional contra a UBS, a entidade que hoje eu presido, nos responsabilizando, né, na época pelo atraso do Enem, mas isso na verdade foi uma falácia, né, para colocar o povo contra as ocupações. O primeiro ato da ditadura, por exemplo, foi incendiar a sede da Unidade UBS na Praia do Flamengo, fuzilar, né, a sede dos estudantes, ou seja, a educação é sempre a primeira atacada porque se trata do pensamento sobre o futuro, mas também a construção do presente, né? Então, essa escola pública, né, que é que prepara a democracia, como o Luiz Teixeira falou, é o primeiro prédio, né, que no estado de exceção é fuzilado, é incendiado, né, é queimado, e uma das formas de queimar é principalmente acabando com o seu aspecto democrático, né? Então, esse ataque do projeto de lei da Lei da Mordaça, Escola Sem Partido, né, como eles ou nós queremos chamar, esse é um debate principalmente de ataque à democracia, à Constituição e principalmente à voz, seja do estudante, seja da sociedade no geral. Ok. Nós temos uma questão que é de Andresa Lima, do bairro Planalto, aqui de Natal. Ela diz o seguinte: sou professora e conheço muito bem o funcionamento das instituições e as dificuldades diárias que passamos no âmbito educacional. Acredito que qualquer mudança estrutural que possa alterar a liberdade do debate
deve partir da própria escola, observando suas necessidades e não de projetos políticos sendo implantados no âmbito escolar. E gostaria de saber a opinião dos convidados sobre quais as reais mudanças que a escola necessita. Excelente questão. Sim. Porque o debate de como melhorar a escola é um debate da escola. É preciso lembrar aqui que uma das primeiras ações, concordo com o Pedro, é factual, as primeiras ações desse governo golpista foi jogar praticamente na lata de lixo um esforço de 4 anos de discussão para as novas bases curriculares nacionais. 2 conferências. Eu era assessor acadêmico do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Eu acompanhava essa discussão dos cursos aqui da área de Ciências Humanas. Mas isso envolveu todos os professores de todos os cursos, de todas as universidades, institutos federais do Brasil inteiro, ao longo de 4 anos. Então, assim, como melhorar o ensino? Vamos ouvir as pessoas que trabalham, que dão aula. Aí vem um grupinho de pessoas de fora da escola e diz assim, olha, tem que ser assim. Onde nós estamos? Isso é óbvio que é um estado de exceção. É óbvio que é um ataque à democracia, porque não se resolve o problema da escola com um projetinho de lei. Isso é uma afronta à Constituição, é uma afronta à democracia. O Sistema Nacional de Educação, né? Inclusive, eu acho que sobre a pergunta, né, da Andresa, eu acho que o debate, né, e a necessidade real da escola hoje é principalmente, tanto na mudança do modelo de ensino, é muito importante debater isso, como a gente está debatendo aqui hoje, mas tem um debate que é estruturante, né, que é um debate emergencial, polêmico na escola, que é o debate da estrutura da escola, do financiamento da educação pública. A gente tem que ter noção que, se hoje a escola pública está sendo mal financiada, se hoje a gente vê quadra que não se reforma há 4 anos numa escola, aqui mesmo no Floco, aqui perto da TVU, é uma escola que durante as ocupações, uma das pautas era a reforma da quadra que tinha caído, não tinha mais lazer na escola. Então, se a gente acha que a educação pública não está sendo bem financiada hoje, imagine em 2020, né, que é onde aperta ainda mais, a emenda constitucional 95, mas principalmente acaba o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, né, que ataca principalmente a escola pública, seja municipal, seja estadual, no que diz o financiamento, né, recursos da União para a educação pública municipal e estadual, educação básica. Então, um debate emergencial que a gente faz na UBS, inclusive vai ser o tema do nosso Seminário Nacional de Educação, que está sendo convocado aí para o mês de julho, né, com estudantes de todo o Brasil para debater financiamento e modelo de escola, é a gente debater quais são as saídas para a crise da educação brasileira. Né? A gente tem que debater, por exemplo, o projeto de lei, né, que está no Congresso Nacional, que coloca o Fundeb como permanente. A gente tem que debater, por exemplo, a função da energia eólica no nosso estado, né, que é uma energia que não gera royalties, não gera recurso para o nosso estado, não gera recurso para a educação, propriamente dito, como seria o pré-sal para a educação. Então temos que pensar se aquela energia eólica serve mais para ter mais funcionários do que o porteiro, né, do parque eólico e a pessoa que gira e liga os aerogeradores. Temos que debater um parque tecnológico, né, juntamente, né, com a nossa grandes parques, né, de energia eólica. Temos que debater principalmente sobre formas alternativas e formas palpáveis, formas reais de como financiar a escola pública, porque estamos entrando no verdadeiro colapso, né, do financiamento da escola pública, e eu acho que como resgatar, né, a escola pública, como foi colocado pela pergunta, é principalmente em debater um modelo de escola que seja pautado a diversidade, seja pautado a pluralidade de ideias, seja pautado um ensino crítico, um ensino diverso na escola, mas também uma escola que tenha carteira na sala de aula, que tenha salário digno do professor, que tenha passe livre para a gente chegar na escola, porque existe mais do que o próprio prédio da escola. A gente tem o caminho da escola. E no caminho da escola, né, que isso gera muitos índices de evasão escolar, né, mais de 25 milhões de jovens da minha idade estão fora da escola, que tem 14 a 29 anos, 25 milhões de jovens brasileiros estão fora da escola, né, é principalmente debater sobre o caminho da escola também, sobre como a gente vai chegar na escola, sobre assalto frequentemente, sobre o genocídio da nossa juventude na periferia, que impede que a gente tenha uma escola livre, tenha uma escola tranquila. A gente tem que debater o passe livre, acesso à cidade, temos que debater também o salário dos nossos pais, ou seja, a gente, para debater como resgatar a escola, temos que debater principalmente como resgatar a sociedade brasileira, que perpassa por a saída desse sistema econômico que tem como sua base a exploração e a exclusão e a marginalização de diversos grupos. A gente está concluindo esse segundo bloco, ou seja, Pedro, fica claro então que não dá para mudar a escola colando cartaz
colando um cartaz com os deveres do professor. Com certeza. Né? É muito pouco. O programa Grandes Temas, então, vai para mais um rápido intervalo e já retornamos para continuar o debate sobre o tema Escola Sem Partido. E você pode aproveitar ainda esse intervalo, esse tempo, para enviar pelo nosso WhatsApp sua questão, número 991936032 e participar conosco. Até daqui a pouco.